visão de Cristo, visão crescente de Cristo, o amor a Cristo. Esse é o ministério do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz tudo isso, amados irmãos. O Espírito Santo, já falando para os irmãos, aquelas 5 características, está em João. Eu vou ler para os irmãos 14. Do Espírito Santo, Ele é o Consolador, Ele é o outro Consolador, Ele nos consola, Ele está conosco, mas também a Bíblia diz aqui, versículo 26, 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Mas irmãos, não confunda você ser ensinado pelo seu intelecto e você ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Deus usa nossa mente e nosso intelecto, claro que usa. Mas se não for pelo Espírito Santo de Deus, vai ficar no intelecto. E ele continua dizendo, ensinará todas as coisas, e vou falar, lembrar de tudo o que você tem dito. Função do Espírito Santo, Consolador, ensinar, lembrar. Olha o versículo, capítulo 15, versículo 26. Testemunhar, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito Santo da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Testemunho. Mas não é só isso. Presta atenção. Ele vai dizer aqui no versículo 16 agora, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. E aqui verdade é realidade. Quando Jesus diz eu sou o caminho, é o caminho da cruz. Eu sou a verdade, eu sou a realidade. E eu sou a vida. Você está entendendo que vida cristã é uma vida de realidade espiritual? Não é conhecer verdades. É mais do que isso, é conhecer aquele que é a verdade. Não é conhecer as doutrinas, isso faz parte, mas conhecer aquele que é o dono da doutrina, o que a doutrina aponta para ele. Então a visão de Cristo crescente, amados irmãos, e ele vai dizer aqui, terminando, vai dizer aqui, olha, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou lá dele anunciar. O que o Espírito Santo vai fazer? Glorificar. Como é que o Espírito Santo glorifica a Deus? Dando um novo nascimento, dando uma visão crescente de Cristo, amados irmãos, nos conformando à imagem e semelhança de Jesus, levando eu e você cada vez mais a ter uma vida de realidade espiritual. É o Espírito Santo que faz isso em nossas vidas. O que nós fazemos com ele? Entristecemos. O que nós fazemos? Apagamos o Espírito Santo. Olha, meus irmãos, Apocalipse novamente. Ouça o que o Espírito diz à igreja. O que nós estamos ouvindo? Na história da igreja, meus irmãos, depois da reforma, muitos deixaram o Espírito Santo. Amputaram o Espírito Santo. E até hoje, muitas vezes. Mas, irmãos, sem o Espírito Santo não há novo nascimento, não há santificação, não há conformação com Cristo, não há esperança, não há cura, não há libertação para nossas vidas. A obra do Espírito Santo em nossos corações e nossas vidas é um crescimento espiritual, chegar-se, tornar-se como Cristo, cada vez mais parecido com Jesus, estar dentro perfeitamente da sua vontade, ter uma vida de renúncia, que é a coisa mais difícil da nossa vida, é a renúncia. E nós vamos ver o que é seguir a Jesus. A primeira coisa que Jesus diz, que se você quer seguir Jesus, tem que renunciar. Eu não quero renunciar, eu quero manter do meu jeito. Não quero ter prioridade em Cristo, não quero ler a Bíblia, não quero orar, não quero congregar, mas eu quero seguir Jesus. Jesus disse, você não pode. Você não pode. Você não pode ser meu discípulo. O meu discípulo é um aprendiz. Ele sabe que ele não sabe
que não tem nada, e que eu sou tudo para ele. Você está entendendo, irmãos e irmãos? Seguir a Jesus tem um preço, tem um custo. Quando nós não temos discernimento espiritual, nós achamos que podemos, amados irmãos, ter uma vida leviana, superficial, irresponsável diante de Deus. Presta atenção, amados irmãos. Agora os jovens, todos nós passamos por isso. O jovem quer ser independente, não é isso? Na época do jovem, não quero que meu pai e minha mãe, eu quero ser independente. Mas cadê a responsabilidade? É aí que está, irmãos. O que nós temos feito, irmãos? Independência, irresponsáveis. Eu preciso ir um dia na igreja. Eu preciso ir um dia. Aí eu vou para casa. Está tudo certo. Independência, irresponsabilidade. A igreja precisa aprender que sem Cristo ela não pode fazer nada. Nada. Tudo que nós fazemos sem Cristo é lixo. Não vale nada para a glória de Deus. Amados irmãos, a nossa união como santos em Cristo Jesus, a visão espiritual, uma pessoa enxerga como é a visão da igreja, do corpo de Cristo. É cego quem acha que pode viver a vida cristã sem congregar. É cego. A própria Bíblia diz que devemos congregar. Você está vendo, irmãos? E quantos que congregam? Você entendeu que Satanás ele luta de todos os jeitos para você não congregar? Eu sempre falo em casa, vai ter aniversário, põe no sábado à noite. E todos os dias procuro, né? Alguma coisa vai acontecer. Você acha que quem está por trás daí? Você não está lidando com a visão de Cristo, está lidando com o mundo. Mas como diz a Elizabeth, que não está aqui hoje, uma conhecida dela tinha uma festinha de aniversário, um horário que ia ter o trabalho. O que ela falou? Eu vou lá, mas eu vou embora, porque eu tenho compromisso na igreja. Meu irmão, acabou de nascer de novo, irmão macaco velho, está aí, brigando para não congregar. Olha que situação, irmãos. Preste atenção. A visão governa todo o nosso ministério. E vou dizer para vocês, nós vamos estudar sobre responsabilidade espiritual. Não fique olhando para Oswaldo, para outros irmãos que trazem a palavra aqui, no sentido, eles que são responsáveis. Você está enganado. Há uma responsabilidade de nós, mas há uma responsabilidade sua, porque todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Ninguém no corpo de Cristo pode dizer assim: eu não faço nada. Amados irmãos, eu estou contando coisas simples, mas a coisa é muito mais profunda. Muitas vezes eu chego aqui, eu fico catando os copinhos que estão tudo por aí. Nem procuro lixo, copinho nem coloca. Não sou igreja, não sou responsável. Irmãos, que falta de visão espiritual, irmãos, que nós precisamos. Discernimento, que época nós vivemos, como nós estamos. E ainda quando você vai falar, vai dizer: não pregue para mim, que eu já conheço a Bíblia. Você já ouviu isso? Quantas vezes? Eu sei o que estou fazendo. Já ouvi quantas vezes? As decisões, eu sei. Você não pode tomar as decisões por mim. Eu não posso mesmo. Mas a Bíblia quer que você obedeça. Aí depois vai dizer: eu amo Jesus.
devoção, prioridade, submissão, entrega, renúncia crescente, amor a Cristo, devoção a Cristo Jesus. Mas irmão, você sabe o que é ministério? Em qualquer área. O que é ser ministério? Servir, serviço. Sabe o que é o ministério? Aqueles que andavam nos porões dos navios que remavam. Era chamado ministro, mas era um ministro. Isso daí. Isso é ministério. E quando o ministério vai tendo cada vez mais uma visão crescente de Cristo, sendo conformado a Cristo, ao bom perfume de Cristo. Mas irmãos, cada vez mais uma carta de Cristo, escrita em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, que usa, não tinta, usa o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, para escrever nos nossos corações Cristo, o caráter de Cristo. Cada vez há uma conformação a Cristo em nossas vidas. Mas irmãos, quando nós vemos a Cristo, nós vemos a nós mesmos. Toda visão espiritual verdadeira, primeira coisa, visão de nós mesmos. Pedro, quando chegou a Jesus, falou assim: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Entre parênteses, mas não desista de mim. Quando Isaías teve aquela visão, olha, irmãos, visão dele mesmo: eu sou um pecador. Daniel tem a visão, capítulo 10, caiu no chão. Apocalipse, capítulo 1, João Batista tem a visão, amados irmãos, diante da grandiosidade de Cristo, amados irmãos, na tua luz eu vejo a luz. Miserável que eu sou. Não é isso Paulo dizendo: miserável homem que eu sou, que me levará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus que em Cristo Jesus já não há nenhuma possibilidade de ser condenado, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou do Espírito da morte. Graças a Deus. Por isso ele pode dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Visão espiritual, irmãos. Quem, o que, coisas, circunstâncias, quais delas são maiores do que o nosso Senhor? Quais? Nenhuma. E para deixar em você mais patente, ele vai dizer: quem pode me acusar? Ninguém, porque o escrito de dívida já foi rasgado naquela cruz. Quem pode me condenar? Aquele que pecar, esse morrerá. Isso também ninguém pode, porque foi justificado por Jesus Cristo. E quem pode me separar do amor de Deus? Ninguém pode me separar. Isso é visão espiritual crescente das glórias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, o que Deus está buscando? Vamos lá, Isaías. Isaías 5. O que Deus está buscando? Versículo 1. Olha o que ele diz. Depois de falar do renovo, no capítulo 4, o renovo ali fala do Evangelho de João, que fala da beleza e da glória do renovo que é Cristo. E ele vai dizer: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha, um outeiro fertilíssimo, cavou, limpou as pedras e a plantou, de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas.
visão espiritual celestial. Por que Deus salvou você? Por que Deus tirou você das trevas para o reino sobrenatural da luz? Para quê, irmãos? Para que deis fruto, e esse fruto permaneça. E qual o fruto? O fruto de viver em união com Cristo, na videira, e ser trabalhado pela obra da cruz, através do agricultor, podando aquilo que não é de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, a vinha se afastou dos caminhos de Deus, perdeu a visão. Perdeu a visão celestial. A igreja no geral perdeu. O que a igreja tem hoje? Visão da igreja, visão do templo, visão da grandiosidade. Vamos fazer templos faraônicos? Vamos. Perdeu a visão. Perdeu a visão que a Bíblia diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Essa é a igreja. Olha cá, o materialismo, se você ler depois, vai se afastando, está perdendo a visão. Amados irmãos, a mania do prazer. Não posso ir, que agora todo fim de semana eu tenho que ter um prazer no meu cliente. Mas na hora do culto, na hora de congregar, falta de visão. Você está entendendo, amados irmãos? Cadê o fruto? O pecado vai agarrando as pessoas. Não subestima o pecado. O pecado faz separação entre eu e Deus. Pode congregar, pode orar, pode cantar, pode fazer o que você quiser, mas se é pecado em você, não confessado, não arrependido, faz separação entre você e Deus. Deus não ouve. Deus não ouve. Por isso que muitas vidas são estagnadas espiritualmente. São vidas que não vão, que não crescem, não vai. Superficiais. 20, 30, 40 anos ouvindo o Evangelho, mas não vai. Pecado cega eu e você. Perdemos a visão celestial. Por que Cristo nos salvou? Por que Cristo nos salvou? Deus nos salvou por um propósito. E o propósito é a glória dele mesmo, em todos os aspectos. Amados irmãos, a perversão moral do povo de Deus, contra a lei, contra Deus. E Deus dá um veredito no versículo 25. Ele fala: por isso se acendia a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e seus cadáveres são como um monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendido pelo seu nome. Irmãos, isso é responsabilidade que nós vamos estudar. Então, preste atenção, irmãos. Deus está buscando um povo que o ame, que o busque. Não é um povo perfeito, um povo que se enxergue, um povo que tem a maior necessidade da sua vida, que é Ele mesmo. Que todas as outras necessidades Deus vai prover, mas a maior necessidade não há. Você sabe Jacó? Jacó ficou rico depois de enganar e aquela coisa toda. Ficou rico. Mas Jacó fica sozinho com o Senhor. Qual a maior necessidade de Jacó? Deixar de ser Jacó, mas para ser Israel. E Deus fez aquela obra naquele homem, irmãos. O que ele estava lutando com o ego? O ego é outro aspecto. O ego é uma lepra. O ego em nossas vidas contamina
você, contamina seu cônjuge, contamina os irmãos, contamina o local. Irmãos, o elo, vida centrada em si. Nós precisamos ser homens e mulheres que andam na luz do Senhor, que buscam o Senhor, anseiam pelo Senhor, tem amor pelo Senhor. A realização do alvo do Senhor, amados irmãos, traz para nós e ouvir o Senhor. E como é que Deus se manifesta na sua palavra? E muitas vezes você vai ver o Senhor na vida dos seus irmãos. Aquele missionário na África trabalhou tantos anos naquela tribo, morreu. Aí chegou outro missionário e perguntou: vocês conhecem Jesus? Sim, nós conhecemos. Ele acabou de morrer. Você está vendo, irmãos? Como nós estamos distantes de visão espiritual, de realidade espiritual em nossas vidas. Eu vi o Senhor, os meus olhos se viram. E quando eu vejo o Senhor, eu vejo a minha miséria, mas vejo a graça, a misericórdia do Pai que disciplina e ama os seus filhos. A visão do Senhor. A razão para a necessidade de tal experiência, meus irmãos, não tenha dúvida nenhuma. Nós precisamos ter visão crescente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós possamos orar, como Paulo orou também em Filipenses. Olha aqui. Para aqueles irmãos de Filipos, são aqueles irmãos preciosos, que não tem um chão de orelha forte. A única coisa que tinha algum probleminha entre relacionamento lá. Para esses irmãos, que nós olhando para nós, os senhores aqui, ele ora, Filipenses 1:9, ele diz assim: e também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Percepção aqui é discernimento. Discernir. Para que? Realidade espiritual. Para aprovar-lhes as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, qual mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Está vendo, meus irmãos, a oração de Paulo? Qual deve ser a nossa oração diante de Deus, diante de todas as circunstâncias, meus irmãos? A visão espiritual traz para nós consequências. Se não traz consequências, não é visão espiritual. Você tem visão intelectual da Bíblia, você leu todos os livros, foi para todas as conferências, conhece todos os textos, cita todos os textos, mas não tem realidade espiritual na sua vida pessoal, conjugal, familiar, na assembleia e no mundo. Meus irmãos, que Deus está procurando na sua vida é o fruto da vinha do seu filho. Está procurando o fruto do Espírito Santo de Deus. Que Deus abra os nossos olhos. Amém. Que ganhemos visão espiritual, meus irmãos. Discernimento para conduzir as nossas vidas diante de Deus, diante da vida conjugal, familiar, no trabalho, na assembleia. Nós, muitas vezes, irmãos, nós ligamos no piloto automático e nós vamos. Não é assim a vida cristã. Não é assim a vida cristã. A vida cristã é Deus tocando, esclarecendo e mostrando. E eu e você, conduzindo dentro da palavra de Deus, seguindo os passos do poder. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar em pé, vamos orar.